deixa eu te perguntar, por falar em controle. A gente estava falando do jornalismo de hoje, o que falta, a ingenuidade que você diz que falta, que é verdade, né, das perguntas mais diretas. E a gente ouve na contramão disso uma tentativa, eu vou usar a palavra censura, mas você entende o que eu quero dizer com isso? Uma intenção de censurar de alguma maneira a imprensa. Ao mesmo tempo, no ano passado, quando o Trump estava falando e estava mentindo ali claramente, a CNN saiu do ar e falou, o cara está mentindo, nós não vamos transmitir mais isso aqui. Né? Pega esse, guarda isso numa gaveta. Na outra gaveta tem o Zuckerberg no Congresso, quando a AOC perguntou para ele, você vai, né, filtrar isso? Ele falou, não, a gente coloca o que o cara quiser, e porque é importante que o usuário possa saber que ele está mentindo. Né? Que pode ser até um sofisma aí para falar, eu não quero me criar caso com isso. Não é um sofisma, eu só vou te interromper. O Zuckerberg está mentindo. Quando ele fala isso, ele está mentindo. Ele está mentindo. A única intenção, eu estava dando esse voto de confiança. A única intenção dele, a gente sabe qual é. Sim. Ganhar muito dinheiro. E ele por isso eu não vou ele não tem ninguém. nenhum interesse em promover a galera, se virar amigo. Isso é uma puta mentira. Então me fala E aí, CNN. essa é a minha crítica ao Facebook. Eu acho o Facebook uma empresa incrível, obviamente, revolucionária, criativa e tudo mais, mas ela não é transparente. E não sou eu que estou dizendo. Não. É a Verstager, que é a mulher que manda na comunidade europeia sobre isso, entendeu? O Facebook não é transparente. E está aprendendo a duríssimas penas, demorou para reconhecer. Sim. O Zuckerberg mesmo foi a primeiro hearing que ele foi, que botaram ele na parede, foi na Europa. Né? Aí que ele levou um susto, porque nos Estados Unidos ele é muito, você não acha? Ele é tratado de um jeito... Eu acho que no hearing dele no Congresso americano, a única pessoa que colocou ele na parede foi a AOC. Mas foi depois da Europa. Não, foi depois Quando da a Europa. Europa botou ele na parede, aí os americanos resolveram botar. Por que não botaram antes? Mas você vê que não tem nem preparo. Os senadores ali faziam perguntas para ele ingênuas, assim, perguntas de quem não está acostumado. É falta de preparo ou porque tem muito investimento lá dentro? Olha, me pareceu falta de preparo, viu? Ou são os dois. Os dois. Porque eu não tenho dúvida que a ingenuidade não existe aí, sabe? Mas o que eu quero gente saber... defendendo um poder midiático que eu acho preocupante, e eu acho legal a gente estar conversando abertamente nesse ambiente de qualidade que existe aqui, né, onde vários comunicadores e líderes vieram aqui falar. Eu acho que não podemos ser contra as plataformas digitais e tudo mais, mas também não podemos ser ingênuos. Esse debate tem que ser muito transparente, porque as eleições americanas foram sim afetadas por algoritmos maliciosos, criminosos, né? A eleição do Trump é uma eleição criminosa. E ainda está muito fácil, mesmo com toda a segurança, ainda está muito fácil. O debate agora que está começando a ficar sério, ficar aberto mesmo, e finalmente o Zuckerberg, porque pegou no bolso, né? Claro. Começou a perceber que a credibilidade dele estava no chão, mas eu hoje não acredito em nada do que ele diz, assim, porque eu já fui muito um cara que seguia o Zuckerberg. Um Zuckerfã. Fui, porque é um cara inteligente, queria aprender. Mas depois que eu vi que ele estava mentindo mesmo, deliberadamente, aí ele perdeu toda a credibilidade comigo, apesar de eu ainda admirar muito o Facebook, estou lá, tenho muitos seguidores, tenho 3,5 milhões de seguidores lá. Acho maravilhosa a plataforma, mas ela precisa ser mais transparente. Não, eu adoro a plataforma exatamente porque é um lugar onde você pode escrever. Eu adoro escrever, ali você pode escrever. Né? Apesar de que eu tenho sentido Você viu, você participou da nossa live nos Impostores lá, né, que foi uma tentativa que a gente fez de sair um pouco dessa... E aí eu te falo do algoritmo, eu percebo claramente ali o que acontece. Né? As palavras-chave que eu não posso colocar, se eu colocar... qualquer coisa que leve para... Por exemplo, na chamada do nosso almoço, eu coloquei o link nos comentários, porque se eu colocar o link no post... Ele vai te cortar. Ele me corta, entendeu? Mas a pergunta que eu queria te falar era da CNN. Tá certo cortar o Trump? Nesse caso, tá certo cortar,
porque ele estava divulgando uma notícia que poderia, inclusive, causar dano às pessoas. O que eu estou dizendo é que eu não sou a favor de podar a comunicação, mas da transparência da edição da informação. Porque todo mundo edita a informação. Mas onde é que está a linha que divide? Eu É posso cortar o É o Trump... veículo que decide. E você decide se você quer seguir aquele veículo. Aquele veículo. Eu acho que essa que é a brincadeira. A brincadeira da liberdade de expressão é essa. Cada um pode ser livre para dizer o que quer e ser responsável pelo que diz. E quando você fala o que diz, né? Quando você fala o que diz, as pessoas do outro lado é que vão julgar se você está dizendo a verdade ou está, enfim, sendo, generoso com a realidade, né? E se essa pessoa não quiser, ela para de te seguir, ela para de te ouvir e tudo mais. Quanto tempo... Bom, do mesmo jeito que o Trump estava mentindo, a gente cansa de ver o Bolsonaro mentir também. Sim. Né? Quanto tempo você acha que a gente está de um veículo falar, não vou botar isso no Já ar? está começando a acontecer, felizmente, porque eu acho que a mídia, fazendo agora uma crítica da mídia, onde eu estou inserido, inclusive, eu acho que a mídia deu muito espaço para o presidente Bolsonaro ficar falando lhufas na televisão, só porque ele é o presidente. Então, aquela cobertura... Mas isso volta para o Ernesto Varela. Não. Está faltando Ernesto Varela. Mas não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem um presidente que para no cercadinho, foi ele que inventou o cercadinho. Sim. Ele inventou que aquilo ali era uma entrevista coletiva. Não era. Aquilo ali é um... O que é aquilo? É uma fusarca. O cara é um gerador de meme. Ele está ali falando só para quê? Aí sim, falando só para a bolha dele. Sim. E criou essa bolha. Ele criou um algoritmo. Ele criou um algoritmo, só que a mídia caiu nesse conto e começou a transmitir o algoritmo dele. Transmitir criticando, mas mesmo assim, eu acho que foi um erro ficar transmitindo aquelas monte de lorotas sem contextualizar que aquilo era uma lorota. Demorou-se muito tempo, ok, não tem problema. Hoje, eu vejo, por exemplo, o Jornal Nacional parou de botar o próprio Bolsonaro falando as lhufas dele. Quem narra o que ele diz são os jornalistas, né? Claro. Ela fala... Você pode dar o tom até, né? Ela fala, o presidente falou isso, tarará, tarará, mas não fica aquele... Sabe, aquele show de horrores de uma pessoa falando não, porque, né, tem que uma a vacina não importa, que ele quer aglomerar. Isso é crime, pô. Isso é ruim, né? Então tem que cortar, sim. Mesmo porque tem uma zona cinzenta aí, né? Que quando você coloca o presidente da República, para uma imensa parcela da população, ele já tem 100% de credibilidade. Então, é ele que está falando. Então, se alguém criticar não, aquilo... mas deveria. O pior é que a situação que a gente vive é tão patética, porque o cargo do presidente tem que ser respeitado, sim. Eu respeito o cargo do presidente. Agora, o presidente é que não se dá o respeito. Né? Nenhum. Agora está claro, né? Agora eu acho que se não ficou claro... se não ficou claro com essa pandemia, pelo amor de Deus, mas... um cara que não se dá o respeito, manipulador, mentiroso, né? Mentiroso, grosso, mentiroso, péssimo, assim, ruim de mentir, inclusive. E não é à toa que está caindo, está começando a ser desmascarado. Mas o que eu acho que tem mais uma pimentinha nessa conversa, Neto, é emissoras públicas, né? O Bolsonaro falou que ia fechar a EBC, por exemplo. Você lembra? Sim. TV do Lula, ele falava. Sim. Custa 500 milhões por ano. O que ele fez com a EBC? Ele usa de uma forma altamente manipuladora, né? Na minha visão criminosa, porque aquilo é um bem público, tinha que estar a serviço do público, e ele transmite uma pelada de futebol onde ele está jogando. Ao vivo, com o dinheiro público. Isso para mim é crime. Isso para mim é crime. É você usar a TV Brasil para a sua propaganda. Aquela TV que você falou que ia fechar porque o Lula fazia isso. E o Lula também fazia. Não dessa forma deliberada como ele. Mas veja você, que absurdo que a gente vive, né? Um cara que usa um canal, né? Um ministério, inclusive, da comunicação, que é só um porta-voz dele. Não é um ministério que pensa políticas públicas, na minha visão. Sim. Não está preocupado com 5G, se vai ter escola acessando 5G,
como que a gente tem que debater. Ele está preocupado com a eleição do ano que vem. Eu acho isso triste demais.